E aí, galera, alunos e alunas, vamos para mais uma semana então na nossa disciplina de Vertebrados 2. As últimas aulas a gente aprendeu então sobre os grupos de répteis, né? Quais são eles? Os crocodilianos, né? As tartarugas, os quelônios, né? E os lepidosauria, que tem as tuataras, e os esquamatas, que tem a maior diversidade de répteis, né? Não aves, que a gente conhece. E aí eu trouxe alguns slides hoje para a gente ver características anatômicas que são comuns ou que são não comuns entre todos eles, né, mas que estão dentro desse grupo, né, e que são peculiares para em alguns casos. Eu destaquei alguns aqui, lógico que tem muito mais, eu recomendo sempre dar aquela olhada no livro, mas eu trouxe alguns aqui também para a gente discutir um pouquinho na nossa aula também, ok? Então vamos lá. Por isso que eu coloquei características morfológicas e anatômicas, porque não é toda a morfologia e anatomia desse grupo, até porque o grupo dos répteis é muito grande, né? Mas falar de dentição aí, né? É bom a gente saber que tem diferentes tipos de dentes. Vocês já viram então, a gente já aprendeu, né, sobre as dentições de animais no geral. Que a gente tem os polifiodontes, os difiodontes, ou seja, que troca ao longo de toda a vida, ou que só tem duas dentições na vida, como são os mamíferos. Né? A gente tem os anodontes, tipo as tartarugas, que não tem dentes. Eu trouxe uma outra hoje, tá? Pra gente ver a posição onde estão encaixados esses dentes, né? Então os dentes são principalmente nos ossos maxilar e mandibular, né? Eles geralmente são unicúspides nos répteis, né? Somente uma ponta. E normalmente com homodontia. Geralmente nos répteis os dentes são todos muito parecidos, né? E trocam a vida toda, que são polifiodontes. Mas em relação a essa posição, né, onde eles estão inseridos, desculpa, onde os dentes estão inseridos, eles podem ser acrodontes, pleurodontes ou tecodontes. E aí olha só a diferença entre eles, né? Então eu tenho a dentição tecodonte, que ele fica dentro de uma teca, dentro de uma tipo uma cápsula, né, no maxilar, na mandíbula, onde o dente se encaixa. Então ele tem tipo uma casinha ali que ele inserido em alvéolos, que a gente chama, né? Os crocodilianos principalmente é assim. Tem os acrodontes, que os dentes são fixados por tecidos duros, como os das serpentes, ok? E tem os pleurodontes, que os dentes são inseridos lateralmente. Muitos lagartos possuem esse tipo de dentição, ok? Então vamos continuar. Os dentes eles são usados para alimentação e captura de presas, e tem algumas exceções nesse caso, que são as tartarugas, né, que são anodontes, ou seja, não tem dentes, né? E os camaleões, a família camaleonida, né, que eu falei para vocês, que só tem na África, uma parte do subcontinente indiano também, Madagascar também, que eles usam a captura de presas com apreensão lingual. Então eles têm essa língua balística, né, como aqui nessa primeira figura aqui, ó, então um camaleão capturando sua presa. E uma tartaruga com a dentição anodonte, no caso não tem dente, né? Ok, então vamos lá no sistema digestório. O sistema digestório é muito parecido com todos os sistemas digestórios em vertebrados. Lembrando sempre, tem aquelas exceções, como por exemplo, os crocodilianos não têm rim, né? Alguns grupos podem perder a bexiga, tá? Mas eles têm glândulas orais também, então para alguns grupos essas glândulas podem ajudar já na digestão, perto da cavidade bucal. Tá? Eles têm o estômago, fígado, esôfago, então assim, o intestino, o sistema digestório ele é muito parecido. E aí tem alguns detalhes, né? Então olha só, o principal produto nitrogenado dos répteis é o ácido úrico, né? As aves também, e isso é importante a gente lembrar, né? Então o ácido úrico ele é pouco solúvel em água, tá? Os animais possuem rins metanéfricos, tá? E a região anterior, né, do sistema excretor tem um canal do rim, desculpa, tem um canal mesonéfrico que transforma em um canal deferente, que também transporta gametas para os machos, né? Então nos machos esse mesmo canal ele tem um transporte de gametas. E tem a parte superior do mesonéfrico que se diferencia em epidídimo, tá? E em os ureteres, né, tem a região posterior do canal mesonéfrico que transporta a urina para a cloaca ou a bexiga, né, que é a vaginação da cloaca, exceto nas serpentes, lagartos e crocodilianos. Aqui então um exemplo, aqui um peixe, tá? E aqui já num anfíbio, num réptil, porque a gente tem a cloaca, que é um único orifício
onde saem os excretas e saem as fezes também. Então eu tenho o ducto urinário, o ducto genital, que vem os gametas, né? O intestino e a bexiga para os animais que possuem bexiga, como as aves mesmo que possuem bexigas. E tudo sai num único orifício. O sistema reprodutor, né? Eu falei que está associado aí na cloaca também, e essa cloaca ela pode variar. Lembrem que nos crocodilianos a cloaca ela é transversal, né? Enquanto que em outros grupos, desculpa, ela é longitudinal, enquanto nos esquamatas ela é transversal, tá? E a cloaca está sempre posicionada entre os membros posteriores, ou seja, entre as pernas, ok? Ainda sobre a excreção, as glândulas, esses animais eles possuem glândulas de sal, não todos, alguns, e principalmente os animais que vivem em ambiente marinho, tá? E esses animais que vivem em ambiente marinho, eles têm um acúmulo muito grande salino no sangue e no organismo. E eles precisam excretar isso. Então, se ficar filtrando muito esse sal, tudo para o rim, tudo para o sistema excretor, é muito pesado, sobrecarrega demais o sistema. Então eles possuem essas glândulas de sal, que são associadas geralmente à cavidade nasal, para alguns lagartos e aves, e crocodilianos também, né? Ou sublingual, que algumas serpentes marinhas possuem perto da língua, onde elas vão excretar esse excesso de sal. Então a glândula de sal, exatamente como o nome fala, serve para eliminação de sal extrarenal em alguns répteis terrestres, como o iguana, por exemplo. Desculpem, esse aqui é um iguana marinho lá de Galápagos, né? Mas várias aves marinhas possuem. O crocodilo australiano possui também, porque ele vive geralmente em estuário, né? Mudando de sistema, então, o sistema da respiração, né? Os répteis possuem caixas torácicas desenvolvidas, né? A respiração é principalmente pulmonar, lembrando que os testudíneos, né? Ou seja, as tartarugas, os cágados, também fazem trocas gasosas pela boca e pela cloaca também, né? E nos répteis, né, o pulmão, eles têm paredes com muitas pregas, então são pulmões que estão rígidos, mas eles têm pregas nessas cavidades, né, que chamam de trabéculas, o nome dessas pregas. E esses animais não têm alvéolos. Como eu disse, as tartarugas podem fazer respiração cloacal e pelo epitélio bucal também. E a passagem do ar para as trocas gasosas é a mesma no geral, é uma regra geral para todos eles, né? Então, tem os orifícios anais, que são as narinas, né? Então passa por uma laringe, capaz de emitir sons para alguns grupos, a glote e a traqueia, que podem ter alguns anéis cartilaginosos que podem se ossificar também. E a traqueia bifurca-se em dois brônquios que se conectam aos pulmões, que não têm alvéolos, mas sim trabéculas. Para os animais que produzem sons, né, que têm vocalizações, eu lembro para vocês que não são todos os grupos, mas vários deles conseguem emitir ou por expulsar muito rápido o ar do pulmão, ou porque eles têm essas, como eu disse aqui, ó, essa laringe cartilaginosa, né? Então tem umas partes mais duras, né, que faz reverberar o som e produzir zumbidos, bramidos, grunhidos, né? E geralmente sons de baixa frequência, como por exemplo nos crocodilianos. Mas muitos geconídeos, essa lagartixa de parede que a gente vê em casa à noite, é comum escutar ela. Inclusive semana passada as daqui de casa não estavam todas muito loucas conversando à noite aqui. Então às vezes você escuta uns estalidos na parede assim, pode ser uma lagartixa que está vocalizando para se comunicar, tá? E os principais tipos de sons em crocodilianos, né, que é bastante estudado, então tem advertência, comunicação neonatal com os pais, ou neonato, os jacarezinhos dentro do ovo, eles começam a emitir um som para todos eles. Ô Joãozinho, ô Maria, vamos nascer todo mundo agora? Então vão. Aí todo mundo vai e nasce ao mesmo tempo. E a mãe escuta eles conversando, né, se comunicando, e vai para perto deles para auxiliar nesse momento da eclosão, né? E mesmo depois dessa eclosão, alguns, principalmente os filhotes, né, eles emitem um grito agonístico. Eles gritam para alertar a família toda sobre possíveis inimigos. E geralmente a mãe vem para cima para ver o que está acontecendo, né? Os movimentos respiratórios nos répteis geralmente é muito menos eficiente que nos mamíferos, tá?
pois falta separação entre cavidade torácica e abdominal. Então, não tem. Então, assim, as vísceras podem empurrar os pulmões, assim como eles estão muito dependentes do movimento. Então, como o jacaré, um lagarto, ele tem uma movimentação lateralizada, geralmente é um pulmão por vez que está cheio ou vazio, enquanto que nos répteis nos mamíferos são os dois pulmões ao mesmo tempo. Então, a respiração de aves e mamíferos ela é muito mais eficiente do que a respiração dos répteis não aves. As anfisbenas e as serpentes têm apenas um pulmão, né? Sendo que o segundo ele é vestigial, quase não existe. Tá? E aí sim, é só um pulmão respirando por vez. Na circulação, né? No geral, os répteis têm 3 câmaras, 2 átrios, né? Do lado direito com átrio venoso incorporado à sua parede, e esquerdo. E aí o ventrículo, que tem um septo que o divide incompletamente. Nos crocodilianos é dividido completamente. E aí nos crocodilianos a gente tem 4 câmaras. Porém, existe o forame de Panizzi, que ele liga, né, é um forame, que é um orifício, entre o ponto de contato entre os troncos sistêmicos. Então, nos crocodilianos tem uma certa troca de sangue arterial com venoso, o que minimiza um pouco a eficiência dessa troca gasosa da circulação para esses animais. Não é tão eficiente quanto aves e mamíferos, que essas 4 câmaras são completamente separadas. Tá? Aqui uma comparação, né, de um circuito cardiovascular básico de um vertebrado primitivo. E aí, quem quiser seguir, aí é só seguir setinhas. Não vou ficar descrevendo a figura, tem no livro, vocês podem dar um pause aqui também, mas mostra mais ou menos aqui para onde vai, como é que funciona essa troca gasosa, né? O sistema cardiovascular. Okay? Isso aqui de um gnatostomado, ou seja, um ser bem mais basal, digamos assim, e um sistema cardiovascular de circuito duplo de um tetrápode, ou seja, todos os amniotas atuais possuem um sistema desse tipo, com átrio e o ventrículo, tá? Com sangue arterial, sangue venoso, passando aí pulmão, cabeça e sendo dividido em todos os órgãos do corpo, sistemas do corpo, ok? Então o fluxo é o que vocês conhecem mesmo em anatomia, tá? Então tem um seio venoso que coleta o sangue das veias, tá? Que passa para a cava direita, átrio, esse sangue ele é oxigenado no pulmão e aí tem depois o sangue arterial. Tá? O septo ventricular, a válvula atrioventricular e crista muscular auxiliam na não mistura de sangue arterial e venoso, sendo que ela não é 100% eficiente. Vocês podem ver aqui no coração de uma tartaruguinha, mas de muitos lagartos também, que como essa cavidade ela é aberta, tem sim um pouco de mistura. Apesar de não ser completa, mas ela não é 100% eficiente, comparado ao dos mamíferos e a das aves. Tá? Eu coloquei um esqueminha aí do fluxo para os principais grupos aí, então, de répteis, tá? Seguindo os... O legal de reparar aí, na verdade, são dos crocodilianos, né? Que tem aqui o forame de Panizzi, tá? Que tem a mistura do sangue, mas que são 4 cavidades. Então tem 1, 2, 3, 4, enquanto nos outros não, são só 3. O sistema nervoso, né, ou seja, desses animais, tem o telencéfalo, que é a região mais desenvolvida, está muito associado com visão, na região dos hemisférios cerebrais. O cérebro cerebreiro, mais desenvolvido que o dos anfíbios, e principalmente nos nadadores. Então animais que têm hábito aquático, né, tem o cérebro cerebreiro muito desenvolvido porque precisa de uma sensação de coordenação e equilíbrio, então isso está muito associado. Tá? E eles geralmente têm 12 pares de nervos cranianos. E além de vários órgãos do sentido, por exemplo, como a visão. Né? Então eles têm moléculas fotossensíveis, que é a rodopsina, né? E eles têm cones, que geralmente enxergam cores para alguns grupos, não todos, e bastonetes, que estão muito mais associados ao preto e branco. Tá? E alguns animais, como os camaleões, têm visão binocular, ou seja, eles conseguem olhar para direções diferentes com o seu olho. No Brasil, nós temos um gênero de lagarto que faz isso também, que é o gênero Polychrus. Eu vou, na aula, mostro foto dele para vocês também. O gênero Polychrus tem aqui em Campo Grande ainda, é o símbolo do meu laboratório, o símbolo de uma pinguaria é um Polychrus, e ele consegue fazer essa visão binocular, que é o nome
desses animais, você consegue olhar para direções diferentes, tá? Vários lagartos têm um olho pineal, ou eles chamam disso de terceiro olho também, né? Que não faz formação de imagem, mas dá para ter uma ideia de escuro e claro. Ou seja, a lagartixa está lá no tronco e tem esse órgão de visão. E aí um gavião vem e tenta atacar eles, e aí com a sombra que esse gavião faz, ele consegue perceber que tem um predador vindo e ele se desloca da árvore. Então esse olho pineal é muito eficiente também. Então tentar pegar um lagarto por cima, às vezes é muito difícil, porque eles têm essa sensação de mudança aí de claro e escuro, que está chegando alguém ou alguma coisa perto deles, né? O iguana das rochas, eles têm uma esclera vermelha, que é essa aqui, tipo, tá bem avermelhada a esclera aqui. Não é esse animal, é só um exemplo, tá? Que geralmente está associado com proteção à radiação solar. Além disso, eu falei na aula de serpentes da termorrecepção, né? Então a gente tem para algumas serpentes, tipo os boídeos, né? Não todos os boídeos, mas alguns, tem a fosseta labial e a fosseta loreal nos viperídeos aqui do Novo Mundo, que tem essa termorrecepção ou visão de calor, né? Que é um nome mais popular que a gente chama isso, ok? E ainda nos sentidos, né, dos répteis, o olfato, só os escleroglossa, lembrem disso, os autarcoglossa, tem a língua bífida, que está associada com o órgão vômero-nasal. Ah, professor, então os outros répteis não cheiram. Não, eles podem sentir cheiro sim, mas a captura de partículas dos autarcoglossa ela é muito eficiente devido à língua bífida, que está associada com o órgão de Jacobson, que eu mostrei na última aula, onde a língua bífida se encaixa e leva as partículas de cheiro para o sistema olfatório deles. Ok? Então isso aqui é o que eu queria destacar, que eu quero que vocês chamem mais atenção. Eu vou botar mais material aqui no Saiba Mais para vocês darem uma pesquisada. Deem uma olhada no livro nesse pedaço também. Não é muito grande também, por isso que a aula é bem resumida, mas são pontos para a gente discutir hoje à noite. Ok? Então fiquem bem, a gente conversa às 7 da noite e qualquer dúvida deixem aí nos comentários ou anotem para a gente discutir na aula. Um abraço para todo mundo, fiquem em casa.